Neste vídeo, nós iremos conhecer um pouco mais sobre a mandioca. Nós iremos conhecer a sua influência global, entendendo por que ela se tornou um slogan de combate à pobreza em África, além de conhecer um pouco mais sobre os seus usos, inclusive na produção de cervejas. Além disso, nós também conheceremos um pouco mais das suas características físicas. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. A mandioca, cujo nome científico é Manihot suculenta crantz, também conhecida por mandioca de mesa, macaxeira ou aipim, apresenta um alto teor energético e exerce importante papel na dieta alimentar. No Brasil, a espécie é comumente cultivada por agricultores familiares que têm nessa atividade uma importante fonte de renda e desempenha também um papel de destaque na conservação dessa espécie no Brasil. A mandioca, a Manihot suculenta crantz, é reconhecida como uma das mais importantes culturas de tubérculos cultivadas em regiões tropicais e subtropicais, fornecendo uma importante fonte de alimento para mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Características da mandioca. A mandioca é uma planta da família Euphorbiaceae, pertencente ao gênero Manihot e à espécie Manihot suculenta. O gênero Manihot apresenta 109 espécies, porém apenas a espécie Manihot suculenta tem o seu cultivo com fins comerciais, o que ocorre em mais de 100 países tropicais e subtropicais. A mandioca é uma espécie arbustiva, lenhosa e perene, a qual ela pode atingir até 5 metros de altura. Ela apresenta folhas que são desse tipo palminéveas, que parece uma palma de uma mão, e elas têm uma coloração de púrpura a verde escuro. E o caule dela pode ser bem ereto e também pode apresentar ou não várias ramificações. Em seu estudo, Madeira e colaboradores, em 2022, na qual os autores estudaram, dentre diversos outros temas, a variação fenotípica é a aparência, a variação da aparência das mandiocas, das diferentes cultivares que existiam na região do Rio Amazonas, próximo ao Peru. Eles estudaram 45 cultivares da mandioca. E nós podemos ver o quanto as folhas variam nesses cultivares aqui nessa ilustração. Desde folhas mais espessas a folhas mais finas. Aqui nós temos nessa primeira o napino, a iobera e diversas outras características. Dessas, uma das mais diferentonas é essa arpon, que ela tem essas ramificações da própria folha, que é bem diferente das outras cultivares. Durante a estação seca, as folhas elas caem e a planta diminui a sua atividade fotossintética. A queda das folhas deve refletir um mecanismo de defesa da planta para evitar uma transpiração excessiva em condições na qual ela tem um desequilíbrio hídrico, na qual tem uma seca intensa. Então ela não pode estar transpirando pelas folhas, porque as plantas transpiram, liberam água pelas folhas. Então, ter as folhas no momento de seca acaba sendo prejudicial. Por isso que é bem comum a gente ver tantas plantas nas estações secas perderem as folhas. A mandioca apresenta raízes do tipo tuberosa, as quais elas têm esse formato cilíndrico ou então cônico, e ela tem uma cor marrom claro e o seu tecido interno de branco a amarelado. Vale destacar que o tecido interno ele tem essas também diferentes variações, que aqui nós temos a película, que é aquela parte mais externa marronzada, o córtex, que é essa parte mais grossinha, que muitas vezes ela tem um tom meio rosado, e abaixo dessa região do córtex a gente tem a polpa. E aqui vocês veem como tem muitas variações na polpa e também no córtex, de acordo com diferentes cultivares. A planta desenvolve-se de 5 a 10 raízes ricas em amido, com um comprimento que varia entre 15 centímetros a 100 centímetros. E existem registros de mandiocas com mais de 4 metros de comprimento e diâmetros de 3 centímetros a 15 centímetros, ou até mais grossos do que isso. As raízes de mandioca elas pesam em média de 4 a 7 quilos, mas podem também chegar até pesar 40 quilos. Mandiocas elas são cultivadas normalmente plantando-se o caule delas cortado
e leva de cerca de 10 meses ou mais para se colher as raízes da mandioca. E aí vamos entrar um pouquinho mais na questão do cultivo da mandioca. Como nós falamos antes, a mandioca ela é plantada utilizando esses pedaços do seu caule. E esses pedaços de caules comumente são chamados em muitas regiões de manivas. Essas manivas elas devem apresentar de 15 centímetros a 25 centímetros e elas são colocadas em covas onde se desenvolvem e dão origem a um novo indivíduo. Essa espécie ela desenvolve-se bem em solos pobres e apresenta uma boa resistência a pragas e doenças. Solos arenosos ou que ficam permanentemente alagados, eles não são adequados para o seu cultivo. E a sua colheita, da mandioca, é feita manualmente, retirando as raízes do solo. Com relação à questão do solo permanentemente alagado, como as raízes elas são muito grossas, né, e acumulam muita nutrientes e afins, se ela viver num solo muito úmido, isso acaba prejudicando as raízes e apodrecendo-as. A espécie da mandioca ela tem dois tipos de flores, ela tem a flor feminina e a flor masculina. As flores masculinas elas ficam localizadas na extremidade da ramificação, bem mais na ponta da sua inflorescência. E além disso, elas são maiores tanto em números quanto em tamanho em relação às flores femininas. E na mesma inflorescência, né, no mesmo cacho de flores, ela tem tanto as flores masculinas quanto as femininas. E dá para perceber, né, ao longo dessas fotos que a gente vem vendo aqui, as diferenças entre a flor que é feminina e a flor que é masculina. A fruta da mandioca ela leva cerca de 3 meses para amadurecer e é uma cápsula que ela é trilocular, ela tem esse formatinho de 3, com uma forma meio globada, ovoidal, e ela se abre quando ela está completamente madura. E a abertura dessa cápsula de semente ocorre normalmente quando ela ainda está na planta, mas também pode acontecer quando ela já caiu no solo. Uma outra particularidade da mandioca é as suas sementes. As sementes ela apresentam uma carúncula muito semelhante às da mamona. Carúncula é essa partezinha aqui para cima, né, como se fosse a boquinha, digamos assim, né, da semente, e que elas se parecem muito com as sementes da mamona. Veja essa foto, né? Inclusive, eu deixo indicado aqui para vocês, nós já temos um vídeo muito legal detalhando mais sobre a mamona e sobre os seus nomes e essa sua relação com a sua cara meio de carrapato. Então, depois confere lá esse vídeo aqui que eu falo mais sobre essa relação. E aí a gente é curioso, né? Para quem nunca viu uma semente de mandioca, ela tem essa carinha bem parecida com a de mamona. A mandioca tem várias características que a tornam elegível para ser explorada comercialmente, devido ao seu alto valor nutricional tanto para humanos quanto para animais. Ela tem algumas características únicas, por exemplo, ela suporta condições ambientais muito adversas, tanto como a seca, um solo ácido, e ela tem um calendário de cultivo bastante flexível. E isso estão entre os muitos fatores que tornam a mandioca industrialmente muito atraente. De fato, a mandioca ela é altamente tolerante à seca devido ao seu mecanismo de queda de folhas, bem como ao rápido fechamento estomático em condições de escassez de água. Lembra, os estômatos que está aparecendo aqui na imagem são como se fossem os, digamos assim, narizes das plantas, né, que é por onde as plantas fazem as trocas gasosas. Então, os estômatos eles têm essa função de abrir e fechar de acordo com a quantidade de transpiração que a planta tem com o ambiente. Então, quando o estômago está aberto, está ocorrendo a transpiração da planta, né? Está ocorrendo esse processo de respiração, em que há uma troca gasosa e que há a perda de água para o ambiente. Quando o estômago fecha, ele para de transpirar para o ambiente. Além disso, a mandioca também tolera solos altamente ácidos e ricos em alumínio e em manganês. Embora não seja aconselhável consumir mandioca que cresce em solos com poluentes inorgânicos altamente contaminados, como níquel, zinco e cádmio, ela ainda pode ser utilizada, né, a mandioca para produzir a bioenergia. E entrando agora em uma outra característica interessante da mandioca, as suas propriedades nutritivas. A raiz ela é rica em carboidratos, principalmente amido, e ela tem também alguma sacarose, glicose, frutose e maltose. A mandioca tem variedades que são amargas e doces, com essa última, a doce, a mais adocicada, contendo até 17% de sacarose. O teor de fibras da mandioca ele é baixo, enquanto que o teor de lipídios varia de 0,1% a 0,3%. O teor de proteína das mandiocas também é baixo,
com alguns aminoácidos essenciais em quantidades muito baixas, mas uma abundância de ácido glutâmico, ácido aspartico e arginina. Variedades amargas contêm compostos que são cianogênicos, que podem ser reduzidos, diminui-se a sua quantidade, ou até se elimina totalmente durante o seu processo de preparo. Que a gente vai ver no nosso próximo vídeo dessa série, que irá sair falando da mandioca. Depois, não deixe de se inscrever aqui para quando esse vídeo sair, hein? As folhas da mandioca são uma fonte abundante de proteínas, minerais e vitaminas B1, B2 e C, bem como em carotenoides. Além disso, as folhas da mandioca também contêm níveis elevados de vitamina A, de vitamina B e de vitamina K, e uma variedade de minerais essenciais, incluindo o cálcio, o cobre, o magnésio, o ferro, o manganês, o potássio, sódio e zinco. Em comparação com legumes e vegetais que são folhosos, como por exemplo a alface, as folhas da mandioca têm maior teor de proteína bruta, gordura bruta e conteúdo mineral, em exceção a soja, que tem mais. Aí entrando aqui brevemente na influência global da mandioca. A mandioca é uma cultura tropical chave que serve como uma importante fonte de nutrição em toda a América do Sul equatorial, na África e também na Ásia. Achados genéticos e paleoetnobotânicos são estudos que incluem tanto a parte etnobotânica, que é o que nós vemos falando numa série de vídeos aqui do canal, muito legal, que eu vou deixar indicado aqui, que é basicamente o estudo de como a sociedade se relaciona com as plantas, associado com os estudos arqueológicos de vestígios que a planta deixa. Esses estudos eles indicam que a mandioca foi domesticada pela primeira vez na margem sul da Amazônia há cerca de 10 mil anos. Globalmente, a mandioca está entre as 10 principais culturas em produção. O sucesso da mandioca surge do seu alto rendimento e também da sua robustez. Os seus tubérculos abaixo do solo armazenam grandes quantidades de amido concentrado, que pode ser eficientemente extraído e também refinado, e pode ser cultivado onde a água é escassa e os solos são pobres. A Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, a NEPAD, é um programa emblemático socioeconômico da União Africana, a OA. Os 4 principais objetivos da NEPAD-DROID são erradicar a pobreza, promover o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis e integrar a África na economia mundial e acelerar o empoderamento das mulheres. A Iniciativa Pan-Africana de Desenvolvimento, a NEPAD, adotou o slogan Mandioca, um poderoso combate à pobreza em África, para a sua Iniciativa Pan-Africana da Mandioca. Uma das vantagens que a mandioca tem sobre as outras culturas que são ameláceas, como o milho, por exemplo, é a variedade de utilizações que as suas raízes podem ter. Além de ser um alimento básico para humanos, também tem um excelente potencial como um ingrediente na alimentação animal e como um componente nas indústrias têxteis, de compensado, de papel, de cervejeiras, químicas e farmacêuticas. Também a mandioca ela é naturalmente resistente a pragas, produzindo toxinas que efetivamente impedem os predadores, mas podem ser removidas após a colheita, como é o caso dos compostos cianogênicos, que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Eles são altamente tóxicos quando se consome a planta crua, inclusive para nós humanos. A combinação da produtividade e durabilidade da mandioca é particularmente atraente para os pequenos produtores, como os produtores de subsistência, cujo acesso a fertilizantes e pesticidas industriais é limitado. Então, cultivar uma planta que tem alta resistência a pragas, cresce em solos pobres e precisa de pouca água é muito vantajoso. A característica mais conhecida da mandioca, a sua toxicidade, transmitida pelo seu sistema de defesa à base de cianeto, também é altamente variável, com conteúdos de cianeto em tubérculos variando de 0 a quase 800 ppm. Essa diversidade ela é um trunfo tanto para produtores tradicionais, que podem selecionar cultivares adequados às condições ambientais locais, quanto para a agricultura industrial, que pode manipular características específicas da mandioca para produzir novos cultivares. A variedade de mandioca amarela ela foi explorada na indústria de bebidas com seu uso como matéria-prima para a produção de cerveja, sendo considerada muito benéfica não apenas nutricionalmente, mas também em termos de redução dos custos indiretos da produção da cerveja. Um estudo demonstrou que a cerveja produzida a partir da mistura de sorgo com mandioca amarela
pode ser uma rica fonte de nutrientes e de vitaminas. A mandioca também contém vários outros componentes químicos. Componentes incluem tanto a balanofonina, a escopoletina e taninos, que foram estudados para exibir atividades antioxidantes, propriedades antiproliferativas e anti-inflamatórias. Além de todos esses compostos fitoquímicos benéficos, os compostos químicos tóxicos da mandioca, a limarina e a lotaustralina, eles são glicosídeos cianogênicos que também podem ser encontrados nas folhas e raízes da mandioca. Esses compostos são muito conhecidos por serem prejudiciais à saúde humana, pois podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios neurológicos, especialmente ao consumir a mandioca crua ou um consumo a longo prazo de tubérculos que tenham sido processados incorretamente. Porém, desde que a mandioca seja preparada adequadamente, cozida adequadamente, os seus processos seguidos, é retirado todos esses compostos. A mandioca ela demonstrou múltiplas atividades farmacológicas, incluindo seu efeito como antioxidante, que proporciona efeitos hepatoprotetores, de proteção do fígado, e nefroprotetores, de proteção nos rins, anti-inflamatórias, analgésicos, anticâncer, antibacterianos, realce antidiabético, anti-hipercolesterêmico, colágeno e síntese de fibroblastos na cicatrização de feridas, além de atividades antidiarreicas e antihelmínticas. Portanto, a mandioca ela deve ser processada, depois de a gente saber que ela é tóxica, mesmo que ela tenha todos esses benefícios, ela deve ser processada adequadamente antes do seu consumo. E existem vários métodos eficazes na desintoxicação da mandioca. E vamos entrar agora na domesticação da mandioca. Evidências genéticas sugerem que a mandioca foi domesticada há cerca de 10 mil anos por povos indígenas na margem sul da bacia amazônica. Descobertas paleoetnobotânicas indicam que em seguida ela se espalhou rapidamente através da América do Sul e Central tropical, atingindo locais tão ao norte quanto o Panamá cerca de 8 mil anos atrás. Os estágios finais da dispersão da mandioca na África e na Ásia ocorreram bem recentemente, quando ela foi exportada do Brasil no século XVI. Assim, a diversidade de mandiocas ela é basicamente antropogênica e, em grande parte, o produto da sua história agrícola nos trópicos do Novo Mundo a partir do cultivo que os povos indígenas nativo-americanos realizaram ao longo dos últimos milênios. A mandioca ela é considerada um alimento básico em muitos países, incluindo a República Democrática do Congo, Gana, Brasil, Indonésia, e a Nigéria ela é reconhecida como a maior produtora de mandioca do mundo, produzindo mais de 60 milhões de toneladas em 2020. Além disso, a mandioca está entre as principais culturas econômicas na Tailândia, que foi estabelecida como o maior exportador seco de mandioca, de farinha de mandioca do seu amido em 2020. E se você gostou desse tema, de conhecer essa influência da mandioca, você vai gostar mais ainda, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre as influências culturais da mandioca, sobre essas relações étnicas e culturais. Então não deixe de se inscrever aqui quando esse vídeo sair. Eu vou deixar o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos sobre a questão, e eu vou deixar indicado aqui para vocês o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos sobre a mamona. Então depois confere esse vídeo lá, que ficou muito legal. Vejo vocês nele e até mais!